Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinar. Esse webinar faz parte do ciclo de webinars Felicity, Investimentos de Eficiência Energética e Geração Distribuída em Prédios Públicos. Sejam bem-vindos. Nessa segunda sessão, a gente vai tratar sobre o tema de governança e gestão de projeto. E antes de fato, a gente iniciar o webinar, a gente vai dar um tempo ainda para as outras pessoas entrarem. Eu queria pedir que vocês se apresentassem no chat, vocês têm acesso a um chat aqui embaixo. Se apresentem, digam o nome de vocês, de onde vocês são. É bom que a gente vai se conhecendo, saber quem está participando aqui conosco. E também, ao final do nosso ciclo de webinars, a gente vai disponibilizar para quem participou e quem esteve presente aqui com a gente vai fazer uma emissão de certificados. E para isso a gente precisa saber quem esteve presente. Então, essa apresentação serve também como uma chamada, uma lista. Assim, aqui o chat, se apresentem, enquanto os outros participantes não entram. Quero aproveitar e dar o aviso de que ao longo do webinar, que todos mantenham o microfone e a câmera desligada para diminuir a demanda, diminuir o peso da chamada e que a gente possa seguir com mais fluidez. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto outras pessoas entram. Nossos palestrantes já estão aqui presentes na chamada conosco. Enquanto isso, peço que vocês se apresentem. Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso webinar de hoje com o tema de governança e gestão de projetos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nós do Felicity temos uma alegria muito grande de poder compartilhar com vocês esse conhecimento e promover esse ciclo de webinars com o apoio institucional do Ministério de Minas e Energia. Então, para quem entrou depois, eu estou pedindo que todos se apresentem no chat, digam o nome de vocês, de onde vocês são, além de dar a oportunidade da gente se conhecer, saber quem está participando aqui. Já vi que tem muita gente de Curitiba, Maringá, São Paulo, Brasília. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui de Brasília,
mas a gente tem palestrantes aí no Brasil todo hoje. Bom, então peço que vocês se apresentem. Além da gente se conhecer, a gente vai poder fazer um controle da lista de presença e, ao final do ciclo de webinars, fazer uma emissão de certificados. Então, para isso, a gente precisa saber que vocês estavam aqui presentes na chamada. Então, vamos dar início, já são 10h05, né? Convido, então, agora a Laísa, da MIT-CID Projetos, que vai dar início ao nosso webinar. Laísa, por favor. Obrigada, Natália. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse segundo webinar do ciclo de webinars promovido pelo Felicity, com apoio do Ministério de Minas e Energia. Pode passar. Então, só para relembrar algumas regrinhas de convivência, a gente pede que vocês mantenham o microfone e a câmera desligados durante a apresentação. Vocês podem utilizar o chat da reunião para realizar perguntas e comentários. A gente indica vocês se identificarem também com os comentários com o seu nome, instituição, e reforçando o que a Natália falou, também para a gente ter um controle de presença e para a gente emitir os certificados após a realização dos webinars. Ao final desse webinar, a gente vai realizar uma dinâmica, então a gente fala que vocês podem utilizar o celular como apoio. E, por fim, para relembrar, esse webinar vai ser gravado e a gente vai compartilhar posteriormente com todos os participantes. Deixa eu passar. Só para relembrar, esse ciclo de webinars, ele está envolvido com o guia prático para a preparação de investimentos urbanos, com ênfase em eficiência energética e energia solar fotovoltaica em prédios públicos. Esse guia foi lançado semana passada e vocês podem acessá-lo através desse link e as planilhas de apoio também. A gente pode colocar esses links no chat para facilitar. Deixa eu passar. E, como a Natália já pontuou, esse segundo webinar vai ter como principal tema a governança. Então, o principal objetivo... Pode passar de slide. Vai ser identificar a estrutura de gestão necessária para a condução das atividades de projetos relacionados à eficiência energética e geração distribuída, com foco em energia solar fotovoltaica. Então, rapidamente, a agenda. Relembrando o primeiro webinar realizado semana passada, a gente falou sobre principalmente o levantamento da demanda, então, identificando possíveis medidas a serem implementadas, ferramentas para estimativas de dimensionamento preliminar. Esse segundo webinar, a gente vai ter um foco na governança, então a gente vai falar um pouquinho de sistema de gestão de energia, da composição da unidade de gerenciamento do projeto. Amarrando com o webinar 1, a gente vai falar do diagnóstico energético e do gerenciamento de especialistas para a realização do diagnóstico, análise de riscos envolvidos nessas atividades, e, por fim, no fluxo de preparação do projeto. Para destacar, a gente já fica aqui um convite para os próximos webinars. O da semana que vem vai ter como foco aspectos financeiros, então a gente vai abordar indicadores econômicos, riscos financeiros, as linhas de financiamento existentes e a modelagem financeira de projetos. E, por fim, para encerrar esse ciclo de webinars, o último webinar tem como tema o monitoramento da contratação. Então, a gente vai falar de modalidades licitatórias, quais seriam possíveis boas práticas para a execução de um termo de referência, modelos de negócio e monitoramento e fiscalização do projeto implementado. A gente pode passar. Então, além desses temas do webinar de hoje, a gente conta com 2 convidados. Então, a Camila Chabar, que é a coordenadora da área de mudança do clima do ICLEI América do Sul, vai falar um pouco das experiências e atuação do ICLEI, e o Pedro Sucar, que é gerente de projetos e consultor na cidade, vai falar das experiências dele com governança e também da experiência dele no projeto Felicity. Então, rapidamente me apresentando, eu sou Laísa Briante, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho na MIT-CID Projetos como analista de eficiência energética em edificações e políticas públicas, e eu estou aqui com o meu colega Pedro, que rapidamente vai se apresentar. Tchau, tchau. Bom dia para nós.
Oi, Laísa, você está me ouvindo bem? Alô? Pedro? Espera um pouco. Eu posso te apresentar também. Você está me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. É que agora eu me dei conta que eu tenho que trocar de janela para ligar meu áudio. Mas é isso, dando Mas a gente continuidade. não está vendo a apresentação. Opa, problemas técnicos, vamos continuar. Pode confirmar? Você está vendo a apresentação? Ainda não. Tá bem. Acho que enquanto isso, o Gustavo está com a mão levantada. Gustavo, se você quiser, a palavra é tua. Bem, não, aproveitando só para reforçar, agradecer e destacar, aqui é o Gustavo Ribeiro, assessor técnico do Felicity, também coordenando as atividades aqui no Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrar que também, ao final do webinar, né, junto com o certificado que foi mencionado pela Natália, a gente vai encaminhar uma série de questionários de avaliação, e é muito importante para a gente, inclusive, ter um retorno de como aprimorar, e também lembrar que as inscrições que vocês fizeram, a gente também vai colocar no mailing para próximas atividades e serão convidadas para outras iniciativas que nós temos no âmbito do Felicity. Então, eu passo aí mais uma vez para o Pedro. Obrigado, Pedro. Tá bom, gente. Aí só para confirmar, vocês estão vendo a apresentação, porque eu já estou compartilhando a tela. Sim. Então perfeito. Então, dando continuidade, eu sou o Pedro, eu participei já no primeiro webinar, então você já deve estar um pouco acostumado com a minha voz. Eu sou engenheiro ambiental, formado na Universidade Federal de Itajubá e trabalho há quase 2 anos na Midseed como analista, e tenho me especializado na Midseed na área de consultoria, na área de eficiência energética, em projetos de pesquisa focado em políticas públicas de eficiência energética. E também, né, vou também dar os merecidos créditos, né, à equipe que participou desse projeto, que não foi só a Midseed, em especial o IEI, International Energy Initiative Brasil, e também a Atla Consultoria, que trabalha com modelagem econômica de projetos, e também com a participação do engenheiro Flávio Kitahara. Obrigada, Pedro. Então, agora a gente inicia com o primeiro tema desse webinar, que é o Sistema de Gestão de Energia. E, primeiramente, a gente coloca que o objetivo da implementação do Sistema de Gestão de Energia é garantir a continuidade dos resultados das ações implementadas. Então, inserindo os projetos de eficiência energética e geração distribuída numa iniciativa ampla e organizada, então, tanto dentro do próprio edifício quanto uma iniciativa municipal. Existem diversas metodologias para a aplicação de um sistema de gestão de energia, com uma das mais reconhecidas e implementadas, a ISO 50001. E o CGE, ele é baseado nesse ciclo da figura ao lado, que é o ciclo executar, verificar, agir e planejar. Que tem como principal objetivo garantir a ação. A gente pontuou 3 principais aspectos quando se fala de um sistema de gestão de energia municipal. Então, no primeiro momento, ter a definição clara de uma política energética para os municípios, com metas definidas de redução de consumo e também a determinação de responsabilidades no âmbito municipal. Criar um comitê multidisciplinar também é extremamente importante, porque esse comitê ele vai ter o objetivo de desenvolver e organizar as iniciativas indicadas na política e acompanhar e assegurar que os resultados estão sendo alcançados. E, por fim, a gente destaca aqui a necessidade de ter um apoio político da gestão de topo da prefeitura. Então, a sensibilização dos tomadores de decisão
não só para o entendimento das possibilidades de melhorias que podem ser implementadas nos municípios, como também para a realização de um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo. Pode passar. Então, como medidas recomendadas, aqui a gente elenca algumas que podem ser implementadas. A primeira seria designar um gestor predial para os edifícios e que esse gestor ele conte com o apoio de uma equipe de técnicos de manutenção. E não só designar um gestor, mas que ele seja conscientizado dos benefícios da implementação de medidas de eficiência energética. E a conscientização, ela não pode parar no gestor predial, ela tem que ir além, então tem que conscientizar os usuários dessas edificações para garantir que as medidas implementadas tenham sucesso. Uma outra medida recomendada é a aplicação de incentivos para que essas edificações alcancem as metas estipuladas. Então, como exemplo desses incentivos, a gente pode colocar desde a divulgação de rankings, de como essas edificações estão para alcançar as metas, ou também a possibilidade que as economias geradas com a implementação das medidas sejam revertidas para as próprias edificações. E muito atrelado a essa medida de publicar os rankings e tudo mais, é informar de forma recorrente todas as ações e resultados alcançados com os projetos, para toda a comunidade. E, por fim, a gente destaca aqui também a necessidade de treinamentos a servidores chaves, então não só a sensibilização dos tomadores de decisão, mas treinamentos para a parte técnica, para o pessoal que lida com licitação, contratação, com manutenção dos sistemas e equipamentos, é muito importante. Pode passar. Então, esse foi um bloquinho que a gente falou do sistema de gestão de energia de uma forma ampla, municipal e geral, e agora a gente entra como que o município pode se organizar para um projeto específico ou para um conjunto de projetos. Daí a necessidade de ter essa unidade de gerenciamento de projeto. Pode passar? Essa unidade de gerenciamento do projeto, que a gente aqui coloca como GP, ela surge da necessidade de ter uma equipe que seja capaz de liderar os processos na preparação dos projetos de eficiência energética e geração distribuída, e que também tenha uma equipe, um pessoal que consiga alinhar e garantir a participação de todas as partes interessadas no projeto. Quem são essas partes interessadas? Então, tem as instituições financeiras, quando a gente fala de financiamento, as concessionárias de energia, os diretores de escolas e hospitais que precisam participar, as empresas contratadas para a realização, implementação dos projetos, às vezes tem consultoria externa. Então, todas essas partes, elas precisam estar alinhadas e participarem para garantir que o projeto seja implementado com qualidade e sucesso. Então, essa unidade, ela vai ser um comitê multidisciplinar e multissecretaria que vai gerenciar todo o projeto. Pode passar? E a gente destaca bastante essa multidisciplinaridade, multissecretaria, porque a governança municipal que vai atuar no projeto, ela não atua numa fase específica. A atuação dela ocorre desde o começo do projeto, no planejamento e tudo mais, e vai acompanhando até o final. Então, passa pelas fases de avaliação dos aspectos financeiros, da contratação, da licitação, do acompanhamento da execução do projeto e, por fim, do monitoramento. Então, é muito importante contar com a presença de pessoal técnico de diversas secretarias envolvidas no procedimento de todo o projeto. Pode passar. E aqui a gente destaca alguns pontos importantes quando a gente se fala da UGP. O que precisa ser pensado para que ela seja criada e implementada com sucesso? Então, o primeiro momento é a necessidade de uma formalização. Então, através de uma publicação de decretos, garantir a alocação formal de tempo e recursos para essa equipe. Também tem uma necessidade de você definir, desde o início, uma liderança, uma secretaria ou uma pessoa que seja capaz de integrar e facilitar a troca de informações
entre as diferentes secretarias e departamentos que vão estar envolvidos com o projeto. Aqui a gente também destaca que desde o início, desde o planejamento do projeto, as metas têm que estar muito claras e muito definidas, assim como o plano de comunicação. E não só o plano de comunicação interno, que é definir a frequência de encontros, como que vai ser essa troca entre as secretarias, mas também o plano de comunicação externo, que é como que vai ser divulgados as ações que vão ser feitas, os resultados conquistados e tudo mais. A gente também destaca a possibilidade de realização de treinamentos para essa equipe do projeto, tanto para apresentar os procedimentos que vão ocorrer, e como para alinhar os conhecimentos com todos os participantes. E, por fim, mais uma vez, a gente destaca a necessidade desse diálogo frequente e positivo com os atores chaves que vão ter participação essencial no projeto, que são os atores que eu já comentei no slide anterior. Então, as concessionárias, as instituições financeiras, os diretores das edificações, os gestores prediais, entre outros. Pode passar. Aqui a gente coloca a participação das secretarias, com destaque da atuação municipal, nessa unidade de gerenciamento do projeto. A gente queria destacar que se trata de uma generalização, cada município tem a sua própria organização, a sua própria estrutura, e dependendo do porte, ou até mesmo dependendo do projeto a ser implementado, são diferentes atores que vão participar. Mas aqui a gente vai falar rapidamente de quais são as possíveis responsabilidades gerais que cada secretaria ou cada funcionário dessa secretaria pode oferecer para a implementação do projeto e garantir o sucesso dela. Então, frisando aqui novamente, o apoio da gestão de topo, então o envolvimento do gabinete do prefeito, ele vai ser responsável por tanto alocar quais recursos são necessários para o projeto, quanto também para promover publicamente o projeto. Tem que ter uma coordenação geral dessa unidade, então a gente recomenda que seja uma secretaria que seja articulada e tenha uma atuação transversal e participe de todas as reuniões com as demais secretarias, e essa coordenação ela vai acabar sendo o ponto focal, por exemplo, se tiver uma assistência técnica externa. E, além disso, é essa coordenação que vai garantir e manter o engajamento com todos os outros stakeholders. Então, agora, a nível de exemplificação, a gente fala também da Secretaria de Obras Públicas, que ela vai ter um papel-chave na execução do projeto. Então, possíveis responsabilidades dessa secretaria é informar sobre potenciais desafios técnicos e legais das edificações e, por exemplo, caso o projeto seja executado por uma equipe interna, essa secretaria ela pode capacitar e disponibilizar profissionais. Seguindo aqui para a Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística, é uma secretaria que pode ter como responsabilidade fornecer informações sobre as edificações que sejam importantes, por exemplo, para um diagnóstico. Então, como o endereço, as áreas, entre outros. Por exemplo, um fator muito importante é a informação do consumo de energia. E aqui a gente destaca que muitos municípios não têm esses dados unidos numa só secretaria, podendo o projeto ser o início de um preparo para que comece a reunir esses dados num só ponto para facilitar projetos posteriores. Então, a Secretaria da Fazenda ela vai ter uma participação muito expressiva nos aspectos financeiros. Então, acompanhar a análise financeira, garantir que o projeto vai ter os recursos necessários, participar da definição da origem dos recursos do projeto. Então, se eles vão ser internos e externos, e caso eles sejam externos, um financiamento, ajudar na preparação, é uma participação muito importante. O departamento de licitações e contratos, também, frisar, não é todo município que tem um departamento específico para isso, às vezes ele está inserido numa outra secretaria, ou ele é uma secretaria própria, mas só para nortear a responsabilidade de ter alguém que apoie na identificação dos modelos de contratação que podem ser utilizados
e também dê um apoio na elaboração de editais e termos de referência para a contratação de serviços ou compra de equipamentos. Por fim, frisando aqui a Secretaria do Meio Ambiente, que quando se fala de projetos de geração distribuída, é uma secretaria que pode ter um papel central e estratégico nesses projetos, uma atuação transversal também. E outras responsabilidades possíveis dessa secretaria é ajudar nos estudos de análise de riscos socioambientais, nos cálculos de quais benefícios esses projetos implementados podem trazer. E, por fim, a secretaria demandante. Então, demandante aqui, quando a gente fala de projetos implementados em escolas, é a Secretaria de Educação. Em hospitais, é a Secretaria de Saúde. Essa é uma secretaria que ela vai ter uma certa posição de liderança dentro do projeto. Ela vai participar da coordenação dos aspectos técnicos e de todas as secretarias e departamentos, e não só no âmbito interno do município, mas ela também vai ter uma participação com o relacionamento com as equipes de assistência técnica, caso necessário, e com as empresas contratadas para a implementação do projeto. E a gente também destaca uma responsabilidade dessa secretaria, que é na fase de operação e manutenção dos projetos implementados. Pode passar. E, por fim, essa última sessão, nesse primeiro bloco, a gente aborda possíveis riscos que podem acontecer e quais seriam as medidas de mitigação. Muitas delas a gente já comentou desde o começo desse bloco, então pode passar. Então, o primeiro risco seria essa possível falta de integração e comunicação entre as secretarias e departamentos. Então, uma medida de mitigação seria a definição da unidade de gerenciamento do projeto o mais cedo possível, com o envolvimento de todas as pessoas que vão ser necessárias ao longo do projeto, desde o começo da estruturação dele. Isso é muito importante. Pode passar. O próximo risco seria relacionado a atrasos no cronograma. Então, aqui a gente frisa, mais uma vez, a necessidade do envolvimento da gestão de topo com projetos para garantir uma prioridade e acelerar os processos que geralmente envolvem a tramitação em diversas secretarias. Pode passar. Um outro risco é possíveis mudanças de equipe envolvida com o projeto. Então, pessoas-chave saindo repentinamente do projeto. Como mitigar? Então, a gente destaca mais uma vez a necessidade de definir essa equipe do projeto de maneira oficial e formal, com alocação de tempo e de recursos que vão mitigar esse risco de ter mudanças repentinas da equipe. Outro ponto que a gente destaca aqui é apontar servidores de carreira para cargos chaves no projeto, que vão ter menor probabilidade de sair da prefeitura, por exemplo. Esses dois riscos, eles estão relacionados com acontecimentos externos ou alterações de prioridade que vão tornar o projeto de baixa prioridade. E uma maneira de mitigar é o que a gente comentou no início desse webinar, de inserir projetos numa iniciativa mais ampla e organizada no âmbito municipal. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, um plano de mudanças climáticas. Então, inserir todas essas ações num contexto maior. E, óbvio, com metas já e equipes bem definidas, que vão ajudar a manter o projeto com uma certa prioridade e evitar que ele seja deixado de lado, por exemplo. Pode passar. E, por fim, o último risco que a gente coloca é o comportamento do usuário, que pode aumentar o consumo após a implementação dos projetos e encobrir as economias almejadas. Então, para encerrar esse primeiro bloco, a gente destaca novamente a necessidade de campanhas de conscientização e realização de treinamentos de forma periódica, não só aos usuários, mas também aos técnicos, aos servidores-chaves,
e também a importância da publicação e a divulgação das ações e resultados para toda a comunidade se sentir fazendo parte daquele projeto. Isso é muito importante. Então, assim, com essa fala, eu encerro esse primeiro bloco. Eu gostaria agora de dar a palavra a Camila Chabar, coordenadora da área de mudança do clima no ICLEI América do Sul, que vai falar um pouco das experiências do ICLEI e da atuação dele. Camila, muito obrigada por participar e a palavra é tua. Olá, pessoal, muito obrigada. Bom dia aqui a todos e a todas, né? Obrigada pelo convite. E vamos lá, então. Bom, vou falar um pouquinho do que é o ICLEI, só para a gente ter uma visão panorâmica, né, da instituição e de como que a gente atua. Então, o ICLEI é a maior rede global aí de governos locais e regionais que está comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável, né? A nossa sede fica em Bonn, na Alemanha, mas a gente está ativo em mais de 100 países, em quase todos os continentes a gente tem um secretariado regional, e aqui na América do Sul a gente fica em São Paulo, mas a gente tem mais 2 escritórios regionais, o ICLEI Colômbia e o ICLEI Argentina. Próximo. Como que a gente atua? Então, todos os nossos projetos, todas as nossas atividades, elas são orientadas por esses 5 caminhos que a gente chama dos caminhos ICLEI, né? Então, são desenvolvimentos de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, centrado nas pessoas, resiliente e circular. Próximo. Compartilhou a tela? Eu estou enxergando a tela. Será que só eu que estou essa sortuda de enxergar a tela? Não, aqui também está ok. Estão aparecendo ícones apenas com os nomes das pessoas. Será que algum botão, alguma configuração que você não está aparecendo normal para mim. Para mim também está parecendo normal, Camila. Os 5 caminhos do ICLEI. A gente também é uma dele. O usuário tem que apertar a carinha de quem está falando ali para poder aparecer a tela. Bom, vou seguir aqui então, pessoal. Então, os nossos 5 caminhos, eles são sempre que se encontram, né, em soluções integradas em todas as nossas atividades, em todos os nossos projetos e também quando a gente procura parcerias, né? A gente tem essa atenção de tentar envolver o máximo possível esses 5 caminhos em todos esses projetos. Próximo. Não sei se vai funcionar esse slide, mas eu sempre adoro colocar ele. Ele é um termômetro, acho que aqui talvez a gente não consiga clicar em PDF, mas ele é um termômetro, né? E aí, qual que é a importância? Na verdade, às vezes a gente fica tão ali na nossa rotina, não, a gente precisa falar com tal secretaria e tal projeto, e a gente esquece do que realmente a gente está conversando. A gente está falando de evitar o aumento da temperatura da Terra para que a gente consiga minimamente sobreviver aqui, né? E não só sobreviver, mas a qualidade de vida que a gente vai ter. Então, a gente não está falando só de sobreviver, a gente está falando de como a gente vai viver na Terra. E aqui esse termômetro ele mostraria aí esse aumento da temperatura da Terra que cientificamente já está comprovado, né? Pronto. Eu também trago aqui um guarda-chuva, então, baseado nessas evidências de sobrevivência e qualidade de vida. Então, o Acordo de Paris, que foi o maior e o principal acordo em tempos de paz, a gente abrange aí quase todos os países participantes da ONU, que tem esse objetivo. Então, manter a temperatura aí abaixo dos 2 graus, mas com esses esforços que hoje a gente já entende que devem ser os nossos esforços, porque a gente precisa que a Terra não aumente em 1,5 graus. Próximo. E aí, para atingir esse Acordo de Paris, os países eles têm metas, né? Então, as partes que a gente chama, que tem essas metas voluntárias dentro do Acordo de Paris, que a gente chama de NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, cada país tem as suas metas, a do Brasil está aí menos 37%
de emissões de carbono até 2025 e com grandes esforços de menos 43% até 2030, baseado nas emissões verificadas em 2005. Próximo. E por que é importante a gente entender que os países têm essas metas, né? A gente não vive na União, a gente não vive em estados, a gente vive nas cidades. Então, é no território das cidades que a gente precisa executar as ações para que os países consigam alcançar as NDCs. Obviamente que tem ações que dependem do governo nacional e estadual, mesmo nós, mesmo sendo uma federação, tem coisas que estão a mando desses outros governos. Mas nós estamos vivendo nas cidades, então é ali que a gente precisa entender como os impactos de todas essas ações vão acontecer. Então, aqui alguns dados, né? Somos aí 55% da população mundial vivendo em cidades, a previsão é 66% até 2050, mas isso é um dado mundial. Na América do Sul, nós já somos mais de 80% da população vivendo em áreas urbanas, e de forma não muito planejada, como sabemos, né? Por isso também, aí a grande importância para a qualidade de vida a gente ter esse planejamento. Próximo. E aí muita gente fala, puxa, mas tem algumas coisas que a gente sempre sofreu esses eventos, né? Eu dou o exemplo de São Paulo. Puxa, São Paulo, a cidade da garoa, então sempre choveu muito em São Paulo. É verdade, alguns efeitos do clima a gente sempre sentiu. O que a gente está acontecendo agora é um desequilíbrio desses efeitos. Então a gente está sentindo tempestades com uma violência maior, períodos de seca muito grande, expansão de doenças, não tem um cenário melhor para a gente falar disso. Então, são de doenças que às vezes não existiam ou que elas vêm numa violência também muito maior do que aquelas existiam. Então, a gente está alcançando novos desafios, né? A gente está enfrentando novos desafios, agravamento, às vezes, de efeitos climáticos que a gente já tinha no território, mas alguns outros também que vêm surgindo. E aí, coloco um aqui muito importante que muita gente às vezes não percebe, que são os danos financeiros. Estamos vivendo danos financeiros da mudança do clima, né? Próximo. E aí, como que a gente faz essa trajetória para essa governança climática, para esse papel dos governos locais, né? A liderança local é fundamental. Então, aqui, ela estava comentando um pouco do processo e ela falou lá do gabinete do prefeito. Né? É isso, a gente precisa ter lideranças, né? No final das contas, essas lideranças sensibilizadas com o tema, e aí o tema aqui, vou até mudar o tema de mudança climática para o tema planejamento urbano sustentável, a gente está falando de planejamento da cidade, né? Todas as áreas de planejamento da cidade tangem a mudança climática e como a cidade vai enfrentar a mudança climática, seja se adaptando ou seja mitigando os efeitos para não ter os efeitos da mudança do clima. Então a liderança é fundamental nesse ponto, o compromisso político é fundamental para que isso aconteça. Pronto. E aí, para a gente conseguir apoiar os governos locais a seguirem, a trilharem esse caminho, tanto de fazer esse planejamento urbano, como também transversalizar esse assunto, porque a gente está falando, de novo, de não um assunto da Secretaria de Meio Ambiente, de uma secretaria ou de outra, a gente está falando de um assunto da prefeitura, estamos falando de gestão pública. E quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando de todas as secretarias, todos os departamentos. Todo mundo tem uma parte no planejamento urbano da cidade. Então, essa experiência de quase 3 décadas do ICLEI, a gente formulou o Green Climate Cities, que é a metodologia que a gente oferece para os governos locais de ter esse processo, desse caminho, do passo a passo, de como chegar a ter esse planejamento urbano, levando em consideração efeitos negativos da mudança do clima. Próximo. Então, basicamente, a metodologia ela é um guia, né, em geral, ela é um guiazão, assim, né, a gente tem o guia de ação climática local, então, baseado em toda essa metodologia, todos os nossos projetos também seguem essa metodologia e, basicamente, é esse ensinamento de como planejar a cidade. Aqui a carinha da metodologia, né? Então ela é baseada em
em 3 etapas principais, né, 3 fases. Essas 3 fases elas são divididas em 9 etapas, mas basicamente a gente está falando então de analisar, agir e acelerar. E aí chama atenção de novo para o primeiro passo ali, né, o A. Comprometer e mobilizar. Então é isso, é ter esse compromisso político muito forte, ter esse compromisso das áreas abaixo, né, e ter o compromisso e a mobilização de todas as áreas da prefeitura. Então não só uma secretaria, não só um instituto, mas realmente ser um assunto bem transversal na administração pública. Próximo. Então, aí, de novo, né, a governança climática ela é interdisciplinar e transversal, ela deve atender todos os desafios da qualidade de vida do cidadão. No final das contas, estamos falando disso, né? Estamos falando de saúde, estamos falando de saneamento da cidade, a gente está falando do impacto financeiro, né, a economia da cidade, a gente está falando da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, estamos falando de um âmbito bem interdisciplinar do assunto governança climática. Próximo. Aqui é um exemplo, é uma sugestão que a gente dá, né, de como deve ser essa estrutura de governança climática dentro da cidade. Então, é muito importante ter esses comitês e esses grupos falando desse assunto, mas de forma, de novo, bem interdisciplinar. Então, a gente tem um grupo de trabalho, que é aquele pessoal que vai ali trabalhar, enxergando como que a gente pode trabalhar isso na saúde, como que a gente pode trabalhar isso na educação, como que a gente pode trabalhar isso na Secretaria de Obras, no Código de Obras, como que a gente pode trabalhar isso na Secretaria de Finanças, como que, né, a Secretaria de Finanças deve prever as ações do plano de ação climática, como que isso vai ser executado na cidade. Então, o grupo de trabalho é aquele pessoal que tem um quê técnico, né, que entende tecnicamente, mas que também consegue se articular, por exemplo, com um comitê de mudança do clima, com um grupo, um fórum de mudança do clima, que tem atores externos à prefeitura, mas que também de extrema importância se ouvir a sociedade, né, ouvir os grupos mais vulneráveis aos efeitos da mudança do clima. Então, a gente entende que essa é uma sugestão da estruturação, mas a gente entende que o grupo de trabalho é extremamente importante de existir nas prefeituras. Próximo. Daí, o que a gente está, no final das contas, qual que é, seguindo o GCC, né? Qual que é a grande orientação da cidade? É ela ter um plano de ação climática, né? Um plano de planejamento urbano sustentável. E ele deve ter esses 2 braços, então, tanto a mitigação, que é evitar os efeitos da mudança do clima ao máximo possível, e adaptar, que é responder às ameaças climáticas, porque tem alguns efeitos que a gente já não consegue mais mitigar, a gente já não consegue mais evitar. Então, a gente precisa adaptar de forma que o cidadão não seja afetado, de forma que a economia da cidade não seja afetada, então, ou afetado ao mínimo possível. Então, o plano de ação ele precisa ter essas 2 vertentes muito claras e também alguns pilares que aí a cidade decide quais que são específicos dela: justiça climática, os grupos vulneráveis, economia verde, soluções baseadas na natureza. Então, sempre ter essa transversalidade de alguns pilares principais. Próximo. Aqui, então, também levando, né, o GCC, trazendo a rodinha do GCC aqui de novo para a gente visualizar, a formulação desse plano de ação climática, ele é muito importante porque a gente consegue enxergar tanto o diagnóstico da cidade, então o que está acontecendo na cidade, e esses são os primeiros passos da formulação, então, um inventário de gases de estufa, um estudo de vulnerabilidade, entender todas as regulamentações, legislações, programas, projetos já existentes, mapear os atores relevantes desse assunto, e aí, de novo, de forma bem interdisciplinar e bem transversal na cidade como um todo. Então, entender o diagnóstico do território, o que está acontecendo, definir uma meta para a cidade, então, qual que é o sonho dos cidadãos da cidade ser, né, viver nessa cidade. E aí, como que a gente chega ao diagnóstico, a esse sonho aí que a gente tem, né, os cidadãos têm da cidade. Então, esse caminho entre um e o outro é o plano de ação climática, né? São os caminhos, são as metas, quais que são os passos que a cidade deve seguir para chegar nessa cidade ideal, onde todo mundo imagina, né?
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas o nosso maior projeto hoje no ICLEI Global é o Urban LEDs, e através do Urban LEDs a gente apoia as cidades a fazer o compliance climático, que a gente chama. Então, basicamente, ter os diagnósticos, inventário de gaveta de efeito estufa, estudo de vulnerabilidade, produção daí depois do plano de ação climática. Aqui em Recife, na primeira fase do Urban LEDs, a gente fez um plano de desenvolvimento de baixo carbono, que foi bastante focado em mitigação, e agora, atualmente, estamos no processo de fazer a atualização desse plano para integrar a parte de adaptação. Então, foi feito estudo de vulnerabilidade na cidade, estamos integrando para ter um plano de ação climática muito mais amplo, levando em conta a mitigação e adaptação, e a visão que a cidade quer até 2050, né? Que a nossa meta aqui, CLEI, é a cidade serem carbono zero até 2050. Próximo. Aqui um outro exemplo também, Fortaleza, então na mesma pegada, né? A Fortaleza participa do projeto Urban LEDs desde a fase 1, ela também passou por todo esse processo de diagnóstico, de produção do plano de desenvolvimento de baixo carbono, e agora a gente também está no processo em Fortaleza de atualizar esse plano para incluir o estudo de vulnerabilidade e a parte de adaptação da cidade, porque é isso, tem coisas, tem efeitos climáticos que a gente não consegue mais evitar, que a gente precisa se adaptar a ele. Próximo. E aí, um ponto muito importante do plano de ação, e por isso aí a participação essencial das secretarias de financiamento, de finanças, do administrativo, né? Depende do nome aí em cada prefeitura. É como tirar essas ações do papel, porque é muito bonito planejar, é complexo planejar, mas como que a gente executa? Como que as cidades executam o plano de ação climática? Né? Porque é na execução, é depois da execução que a gente consegue realmente sentir os efeitos como cidadãos e como os planejadores, né, do plano de ação. Então, uma parte do GCC é como tirar o plano de ação do papel. E, basicamente, para isso precisa-se de recursos. Né? Então, muitas vezes a prefeitura consegue se organizar e ter um planejamento no orçamento dela de incluir essas ações, que são ações assim, de todas as áreas, de mobilidade, de obras, de construção, de tudo, né? Saúde, educação. Então, ter realmente a visão inteira da prefeitura de todas essas ações, então, às vezes ela consegue colocar no seu orçamento próprio, e às vezes não. Às vezes são ações que têm um grau de ambição que não compete com o orçamento da cidade. Então, precisa-se achar orçamentos fora, recursos fora da cidade, que tangem aí desde empréstimos mesmo, até fundos perdidos, hacks, enfim, outras formas, ou parcerias com o setor privado, outras formas de financiar aquela ação climática, mas isso é um ponto muito importante. Então, o plano de ação ele não termina só no planejamento, ele termina na execução. Você coloca lá, corta a fitinha de inauguração, isso que é a finalização do plano de ação. Próximo. E aí, muito também do que ela estava falando, eu trouxe aqui um caso de sucesso, que é o Gabinete de Projetos Especiais do Recife. Né? Então, Recife tem esse gabinete desde 2013, ele basicamente faz um acompanhamento do plano de gestão, do plano de governo, né, do prefeito, mas ele tem essa responsabilidade de fazer a captação e acompanhar esses recursos que entram na prefeitura. Então, todas as oportunidades de captação de recursos externos ao orçamento próprio da prefeitura, esse gabinete de projetos especiais é responsável. Ele é ligado ao gabinete, ele tem algumas divisões dentro dele, e ele congrega e tem essa equipe que, isso é muito importante, né? Tem uma equipe que é cada vez mais capacitada, cada vez mais aprende aqueles critérios que às vezes são específicos de cada financiador. Então, se você vai falar com o BID, ele pede X coisas. Você vai falar com o CAP, o mesmo projeto, ele pede Y coisas. Então, ter essa capacidade instalada e esse aprendizado dentro da prefeitura, congregado no mesmo gabinete, que consegue ter essa visão transversal da prefeitura inteira, ou seja, todos os projetos que estão acontecendo na prefeitura, é extremamente eficiente e eficaz. Né? É muito mais produtivo você ter um gabinete que está conseguindo enxergar tudo isso com clareza. Também porque, às vezes, isso a gente ouve muito
das instituições financeiras, né? Às vezes a prefeitura vai falar com um BID para um projeto da Secretaria de Transporte. E, às vezes, a Secretaria de Saúde também vai falar com o BID para um outro projeto. E aí o BID fala, mas, meu Deus, vocês não se conversaram antes de vir aqui falar comigo? Então, basicamente é isso, né? Às vezes, um projeto de transporte, ele consegue envolver resíduos, né? Coleta de resíduos, ele consegue envolver arborização, ele consegue envolver uma área hospitalar. Então, às vezes, um único projeto ele consegue englobar tantos outros projetos que seriam transversais na cidade e que a instituição financeira ia receber de uma forma muito melhor e seria muito mais fácil conseguir esse tipo de recurso. Pode focar. O projeto Urbanetes ele é o nosso maior projeto do ICLEI Global, ele é implementado pelo ICLEI e pela ONU Habitat e ele é financiado pela Comissão Europeia. A gente está na fase 2 do projeto, ela termina agora no ano que vem, e já passamos pela fase 1 que encerrou em 2016. Próximo. E são todas as cidades que participam, né, do projeto, são mais de 60 países, são mais de 60 cidades. A gente tem as cidades que têm a atividade no território e tem as cidades europeias que são utilizadas como troca de experiências, né, como exemplos a serem seguidos. Aqui na América do Sul a gente tem 8 cidades brasileiras que participam desde a fase 1 e na fase 2 a gente somou aí 7 governos locais da Colômbia. Próximo. E aí, falando dessa parte, então, de financiamento, de tirar o plano de ação climática do papel, dentro do Urban Labs, a gente criou o laboratório LED Lab, né? Então, focando nas etapas 5 e 6 da metodologia do Climate City, que é essa parte de aprender a escrever um projeto que seja financiado e conseguir tirar as ações, execuções que foram planejadas. Próximo. Então, o objetivo principal é capacitar as cidades para que elas consigam elaborar os projetos financiáveis, porque tem isso também. Às vezes a cidade escreve um projeto super bacana, super bom, detalhado, mas ele não está, entre aspas, financiado, né? O banco não enxerga ainda algumas falhas, algumas coisas que não são claras e objetivas. Então, tem toda uma forma de como escrever projetos financiáveis e que também considerem claramente os aspectos da mudança do clima. Né? Próximo. Então, para iniciar esse processo, a gente fez a seleção de algumas cidades piloto dentro do projeto Urban Labs. No Brasil, então, Belo Horizonte e Recife foram selecionados. E na Colômbia foram selecionados Envigado e Topa. Também para executar esse laboratório, a gente está um super consórcio de consultorias. Então, a MICID, a iCare, que atuam mais no Brasil, e a Marcapia Rio, que atuam mais na Colômbia. Um pouquinho dos projetos pilotos aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia. A gente selecionou para fazer esse projeto o LED Lab do setor de energia. Então, a gente em Belo Horizonte tem um projeto Escolas Solares, que está baseado aí na Escola Municipal de José de Souza. E a ideia é pensar em painéis solares ou em fontes de energias renováveis para essa escola, mas que a cidade aprenda a partir dessa escola e consiga replicar esse aprendizado para todas as escolas municipais dentro de Belo Horizonte. Próximo. No mesmo esquema, então, Recife, foi selecionado o Hospital da Mulher, né, também com foco em eficiência energética e energia renovável. E a ideia é a mesma para a mulher e depois ela conseguir aplicar isso a outros hospitais ou às outras UPINhas que eles têm, né? Também foi objeto de
Acabei? Será que passei muito tempo, pessoal? Acho que é isso. Então, fica aí as minhas recomendações baseadas na experiência do Economize e do eClay, de ter essa transversalidade no tema, né, de ter sempre um compromisso político forte, e isso às vezes é super difícil de conseguir, porque não depende 100% da gente, mas a sensibilização do tema é uma coisa que a gente consegue fazer, né, cada vez mais, então, e usando fatos, né, que estão acontecendo na nossa cidade. Então, o nosso papel fica em sensibilizar essas autoridades o máximo possível. E é isso. Fico super à disposição aí de vocês agora. Obrigada, Camila, pela apresentação. Agora a gente abre para possíveis dúvidas e discussões desse primeiro bloco do webinar. Natália, não sei se no chat alguém já fez alguma pergunta. Sim, então, pessoal, a gente está recebendo as perguntas pelo chat. Vamos fazer um pequeno momento de dúvidas agora. Se alguém tiver, fique à vontade de mandar. Nós temos uma dúvida aqui. Essa dúvida foi do Vitório Mariani. E a pergunta dele é: qual título deve possuir o profissional que irá elaborar o projeto na cidade? Será que o engenheiro civil do quadro de funcionários do município seria habilitado para elaborar o projeto? Ótimo. Obrigada pela pergunta. Acho que se o Pedro quiser também participar, sinta-se aberto. Mas eu acho que não mais, além da capacitação do título técnico do profissional, é a competência técnica que ele deve ter para a realização desse projeto. Então, como foi pontuado, a integração de diferentes profissionais com diferentes competências ajuda num projeto de maior sucesso. Então, a participação de alguém que tenha conhecimentos na parte de licitação, ou conhecimentos na parte de arquitetura e engenharia civil para implementação de medidas de eficiência energética e edificações é muito importante também, mas não só restrito a isso. Eu falaria, Pedro, eu não sei se você quiser complementar. Acho que tá ok, Laísa. Eu acho que eu complemento o que você disse, que é isso, não é exatamente a graduação, né, ou a formação é, anterior da pessoa, mas eu até digo assim que é até o menos, mas mais a vontade de fazer o projeto, de querer saber o que acontece, porque a gente entende que é um processo muito, como vocês já disseram, a Camila também falou, é muito interdisciplinar, né? Então, o engenheiro civil talvez ele entenda muito da parte técnica de construção, mas se ele não tiver pelo menos uma ideia de como viabiliza a licitação, que pode ser uma coisa completamente diferente da parte técnica, pode não dar certo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais o desejo, independentemente do que, claro, que conhecimento da engenharia é super importante, mas é mais a vontade de fazer o projeto, de querer saber, de questionar, uma análise crítica. Então, acho que vai nesse sentido, Laísa. Mas eu acho que a sua resposta já está, com certeza, bem coberta. Obrigada. Nós temos mais uma pergunta aqui do Paulo Silva. É possível incluir esses projetos para gerar crédito de carbono? Há algum projeto já realizado com essa experiência? Legal essa pergunta. Acho que a Camila também pode também complementar bem sobre a experiência no eClay, mas isso é muito legal porque aqui a gente ainda está falando da parte técnica de economia, né, gerada por uma medida de eficiência energética ou energia gerada a partir de uma usina de geração de energia fotovoltaica. Mas a gente entende, e é assim que se faz, né, esse cálculo de quanto que a bateria, quanto de carbono a gente está evitando, ele vai em cima dessa energia gerada ou evitada. Então, com certeza, esse tipo de projeto, esse tipo de cálculo, né, de carbono evitado, ele com certeza faz parte desse projeto. Na verdade, não é um cálculo tão difícil de fazer, mas com certeza, e inclusive algumas linhas de financiamento, inclusive, já estão incluindo essa questão, né, de quanto de energia
quanto de carbono você evita ao fazer essa medida de eficiência. Então, tem tudo a ver com essa questão, né, de mitigação de mudanças climáticas, a execução de projetos de eficiência energética ou de geração de energia fotovoltaica. Obrigada, Pedro. Eu acho que temos mais uma pergunta aqui de último minuto, do Humberto. 1 kWh gerado de fotovoltaica. Quanto se deixa de emitir CO2? Humberto que faz essa pergunta. Humberto, Isso. esse cálculo dessa conversão, ele utiliza um fator de emissão que ele é produzido pelo Ministério de... eu esqueci, o Ministério de... enfim, então, é um ministério, ele é que mudou os nomes atualmente, né, de MCTIC, que ele divulga, né, de tempos em tempos qual que é esse fator de emissão. O que esse fator de emissão faz? Ele vai pegar essa energia gerada ou essa energia evitada e vai transformar em um quilo, né, ou tonelada de carbono. Isso, o Brasil, e o que acontece? Como que ele faz essa conversão? Ele vai pegar a matriz energética do Brasil, então a gente tem a matriz energética, né, produção de energia elétrica com hidrelétrica, ou seja, energia que ela é produzida para suprir essa sua necessidade, então a necessidade do seu prédio, no caso. Então, esse fator ele vai converter. Então, fala, olha, então tá, se você está evitando, por exemplo, você fez a troca de lâmpada e diminuiu a sua energia aí, vamos dizer, em 100 kWh, esse 100 kWh quer dizer que você tem menos usina funcionando para suprir essa energia. E como a matriz energética do Brasil ela tem um mix, né, não é só hidrelétrica, mas também tem termoelétrica, você está, e também a usina hidrelétrica gera carbono, né, gera CO2, ele vai converter, né, tem estudos que mostram o quanto desse mix de geração de energia no Brasil converte em consumo de energia. Então é exatamente isso, ele vai te dizer o quanto que uma energia deixada de gerar aqui, ela vai, vamos dizer, poupar de parque gerador de energia elétrica no Brasil. E só uma pontuação interessante que no Brasil o nosso mix ele ainda é muito renovável, né? A gente sabe que a hidrelétrica ainda tem grande participação na geração de energia elétrica no Brasil. Então no Brasil ainda comparado com outros países, esse fator de conversão ele é baixo, né? Se a gente comparar com países que a matriz elétrica ela é principalmente termoelétrica. Obrigada, Pedro. Tem mais uma pergunta do Luiz Treza. A pergunta dele é: existem barreiras quanto ao convencimento de gestores municipais para a implementação dos projetos? Vocês poderiam dar o panorama a respeito disso? Legal, Luiz Treza da Besco. Luiz Treza, claro, eu deixo aberto, né, para os demais participantes que queiram complementar minha resposta, mas né, nesse estudo a gente percebeu que há um problema, principalmente das empresas, né, das ESSOs, das empresas que trabalham com esse projeto de engenharia, que problemas relatados em relação à dificuldade de entender o quanto que uma energia elétrica ou o benefício da energia poupada ela consegue reverter em retorno financeiro. Então, sim, existe alguns problemas, né? Então, até questão mesmo de duvidar, né, que a energia, o ganho financeiro consegue até muitas vezes pagar o próprio projeto. Então, existe, a gente relatou, e inclusive né, relatado como um dos principais problemas para destrancar os projetos, exatamente esse convencimento, né, principalmente da parte dos tomadores de decisão nas organizações, prefeituras e governos do Estado. Obrigada, Pedro. Pessoal, a gente vai para a última pergunta aqui, depois seguimos o webinar e no final vamos ter outro espaço para dúvidas. Essa pergunta é direcionada a Camila Chabar. Camila, se você estiver aqui conosco ainda, são duas perguntas, na verdade. Eu vou condensar as duas. A primeira é: existe previsão para a inclusão de outras cidades na ação do ICLEI? E a segunda pergunta é: neste último exemplo que você deu na sua apresentação sobre a Escola Pública de Minas Gerais,
não seria interessante realizar um diagnóstico energético? Oi, obrigada pelas perguntas. Da primeira, na verdade, o ICLEI, o que eu apresentei aqui do projeto Urban LEDs, a gente tem uma missão dias por semana. Então, todas as cidades que queiram fazer parte da rede, elas podem fazer parte a hora que elas quiserem. E aí a gente tem, eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas a gente tem ofertas e atividades com todas as cidades da rede, independentemente desses projetos específicos. Na verdade, esses projetos a gente utiliza para pilotar algumas coisas, algumas metodologias, que depois elas são aplicadas e oferecidas para a rede como um todo. Então, a gente tem capacitação online de inventário de gás de efeito estufa, capacitação online de plano de ação climática, vamos lançar agora a capacitação online de estudo de vulnerabilidade, a gente tem apoio a fazer inventário, a gente tem uma gama de ofertas, soluções baseadas na natureza, enfim, a gente tem uma gama de ofertas que qualquer cidade que é parte da rede consegue acessar. Da segunda pergunta, sim, e aí talvez o pessoal da MITCID consiga responder até melhor do que eu, mas foi, sem dúvida, feita uma análise, né, e aí boa parte do projeto foi, do tempo do projeto foi isso, então foi a análise da escola. Esse projeto, na verdade, em Belo Horizonte, ele já existiu, Escolas Solares, né, então a Federal de Minas, ela já tinha muito dado e já tinha feito muitos estudos e diagnósticos sobre isso, não só para essa escola em si, mas para toda a rede municipal. Então, sim, de fato, é um pouco do discurso, né, que a gente vem falando. A gente precisa primeiro entender, então ter um diagnóstico para depois a gente criar um plano de ação, né, com metas e por fim, executar. Então, sim, foi feito um diagnóstico antes. Perfeito. Muito obrigada, Camila, pelas respostas. Então, agora eu passo a palavra para a Laísa, que vai dar continuidade para o próximo bloco do nosso webinar. As perguntas que a gente recebeu aqui, remanescentes, a gente vai tirar ao final. Ótimo, obrigada, Natália. Então, passando para o segundo bloco e alinhado com a última fala da Camila sobre a necessidade da realização de um diagnóstico energético para identificar quais caminhos podem ser percorridos, essa primeira sessão vai falar das principais características necessárias para a realização de um diagnóstico energético que garanta sucesso na implementação das medidas e como se dá o gerenciamento de especialistas contratados para a realização do diagnóstico. Então, primeiramente, a gente destaca aqui os principais aspectos que devem existir num diagnóstico energético para garantir que, ao final dele, seja possível uma tomada de decisão embasada na realidade da edificação. Então, no primeiro momento, a identificação dos usos significativos de energia do edifício, então bem alinhado com o que foi falado no webinar 1, de quais usos uma escola, um hospital possuem, então iluminação interna, externa, sistema de climatização, aquecimento de água, e não só essa identificação, a necessidade de uma quantificação desse consumo e dos custos atrelados a ele. Um outro ponto muito importante é o desenvolvimento de uma linha de base de consumo e que ela seja robusta e traduza fielmente as condições de operação da edificação. Uma linha de base feita de modo correto é muito importante porque é ela que vai definir, ao final da implementação de um projeto, quais foram as economias. Então, é muito importante que ela seja feita traduzindo fielmente as condições das edificações para não mascarar possíveis consumos e dar ideias erradas de economias. Então, passando também, um ponto importante do diagnóstico, acho que pode voltar. É a comparação de desempenho com edificações da mesma tipologia, através do benchmarking. Isso é importante para conseguir comparar o desempenho energético da edificação com outras edificações da mesma tipologia, a avaliação das práticas da atual gestão de energia das edificações que estão realizando
e não só identificar, mas também fazer uma análise financeira dessas oportunidades. E, por fim, para fechar os pontos do diagnóstico, uma indicação de quais seriam os próximos passos. Agora pode passar. Então, por fim, ao final do diagnóstico energético, realiza-se um relatório que tem que conter todas as informações necessárias para a tomada de decisão sobre o desempenho energético do edifício e da implementação de futuras medidas de eficiência energética e ou geração distribuída. Aqui a gente coloca uma estrutura, modelo de um relatório, tá disponível no anexo do guia, que o nosso objetivo aqui é só conduzir os possíveis temas que devem ser apresentados no relatório diagnóstico energético. E esses pontos que a gente citou e coloca aqui podem facilitar, por exemplo, no desenho de um termo de referência, caso a prefeitura queira contratar uma empresa para realizar os diagnósticos. Então, pode passar. Então, alinhado a essa última fala, a gente coloca quem vai realizar esse diagnóstico energético. Então, ele pode ser feito pela equipe interna da prefeitura ou, como eu já coloquei, pela contratação de uma empresa. Caso seja escolhido ser feito pela equipe interna, é importante que os funcionários eles sejam capacitados para exercer essas auditorias energéticas e tenham competências técnicas para isso. Para tanto, existem treinamentos que podem ser dados, oferecidos para um tema de diagnóstico energético, então pode-se contratar um consultor para oferecer esses treinamentos. E é importante também que esses funcionários, mais uma vez, sejam formalizados na atribuição da realização das auditorias, ou seja, tem uma responsabilidade oficial de realizar os diagnósticos, com alocação formal de tempo e recursos para isso. E caso escolha-se a contratação de uma empresa, essa escolha ela é muito pontual, ela varia de projeto para projeto, de acordo com as estruturas do município, com os recursos e tudo mais, mas aqui a gente, nesse box ao lado, a gente oferece alguns pontos para se pensar se é válido contratar alguém para fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, se o custo da energia da edificação for considerado um fator muito relevante nos custos do edifício. Se no passado já foram implementadas medidas de eficiência energética, mas o custo com energia elétrica ainda é muito alto. Uma outra possibilidade é se a edificação possui sistemas muito complexos de se avaliar. E também, alinhado ao webinar 1, se foi feito um pré-diagnóstico, um levantamento interno, e foi visto a necessidade de se aprofundar o estudo com o diagnóstico energético. Então, aqui também, caso escolha se contratar, como garantir a qualidade desse diagnóstico energético? Então, a gente pontua 3 aspectos. Então, a empresa contratada, a equipe contratada, ela tem que comprovar essa experiência, demonstrando a qualidade do trabalho dela com a realização de diagnósticos energéticos. Ela também tem que ter uma formação técnica e, além disso, como foi pontuado, um conhecimento nas áreas relacionadas ao uso de energia em edificações. E, por fim, o último ponto que a gente coloca é a questão da metodologia. Hoje existem diversas metodologias para a realização de diagnósticos. A ISO 50002, ela foi criada justamente para fornecer instruções sobre diagnósticos energéticos, e tem também essa norma internacional, a 16, eu não estou conseguindo ver o número aqui, 247, eu acho, que foi criada para indicar os procedimentos adequados para a coleta de dados. A gente pode passar. Então, apontado tudo isso, a gente coloca alguns pontos, tanto na contratação, ou se for feito pela equipe interna, que devem estar alinhados desde o começo, desde o planejamento do diagnóstico, para garantir a qualidade e evitar surpresas ao final. Então, o primeiro são as fronteiras do diagnóstico, ou seja, definir quantos e quais edifícios vão ser auditados, quais áreas desses edifícios vão receber o diagnóstico, se vai ser o edifício inteiro ou uma área específica.
A definição do prazo também é muito importante. Quanto tempo vai levar a realização desses diagnósticos? Quando que vai ser o prazo para entrega do relatório final, contendo todas as informações necessárias? Alinhar também o custo, como que vai se dar esse pagamento, caso seja contratado, então vai ser um pagamento único, mensal, vai ser um custo fixo, não vai ser? E um ponto importante que a gente destaca aqui é o alinhamento com a equipe interna da edificação. Então, por exemplo, vai ser necessário envolver funcionários da edificação, então, o diretor da escola ou um gestor da escola ou do hospital para fornecer dados, para facilitar as visitas técnicas para a realização dos diagnósticos. É muito bom, desde o início, alinhar essa participação com essa equipe, verificar a disponibilidade deles para garantir o sucesso do diagnóstico. E, por fim, o último ponto que a gente destaca aqui é a continuidade. Então, essa empresa contratada, essa equipe alocada para fazer o diagnóstico, ela vai participar das demais etapas do projeto mais para frente? Ela vai ajudar a implementar, ou ela vai monitorar depois os resultados obtidos? É muito bom já ter uma clara visão da participação dela no decorrer do projeto. Deixa eu passar. Então, seguindo a mesma linha do primeiro bloco, aqui a gente coloca possíveis riscos relacionados a gerenciamento dos especialistas e a realização de diagnósticos, e como o que a gente apresentou até agora pode se tornar medidas para mitigação desses riscos. Pode passar. Então, o primeiro é o que a gente comentou de ter um padrão de consumo inesperado. E uma medida de mitigação é o que a gente frisa mais uma vez, a necessidade de uma linha de base feita de forma correta. Acho que pode passar Pedro. Ter uma construção da linha de base de forma adequada, sem mascarar as condições de operação da edificação, para, ao final, a quantificação das economias com a implementação dos projetos ser fiel e real com a realidade. Tá? Então, um outro ponto que a gente destaca aqui é o possível risco da baixa qualidade de auditorias energéticas. Então, como já pontuado, se for contratada uma equipe externa, que essa equipe consiga comprovar a experiência e a qualidade dela com diagnósticos energéticos. A gente, eu acho que vai explicar melhor no webinar 4, mas você pode colocar isso num termo de referência para ela, que ela tenha que comprovar a experiência dela e a formação dela, dando até referências de outras auditorias que ela já realizou. E caso seja escolhido fazer com uma equipe interna da prefeitura, que eles sejam capacitados também através de treinamentos e estejam aptos a realizar diagnósticos energéticos de qualidade. Deixa eu passar. Um outro risco é os dados técnicos necessários para a elaboração dos diagnósticos não estarem disponíveis. Então, mais uma vez, a gente frisa a necessidade de um planejamento prévio de quais dados são necessários e a alocação principalmente de uma pessoa interna à edificação para conseguir providenciá-los. Então, já verificar a disponibilidade dela, a atuação dela nesse processo de diagnóstico. Passar. Coletas de dados insuficientes. Como mitigar esse risco? Uma possível ideia é, claramente, como já comentado, a definição do escopo, das fronteiras do diagnóstico, então delimitando quais áreas, quais edifícios, mas também aqui a gente coloca uma boa prática, que é a realização dessas fichas de coletas de dados, que vão estar discriminados todos os dados necessários que precisam ser vistos e coletados nas edificações. Nos anexos do guia, temos planilhas já em Excel para ajudar nessa identificação e preenchimento dos dados. Pode passar. Um outro risco é atrasos de cronograma, devido às demoras nas auditorias. Então, mais uma vez, aqui, a necessidade da priorização do projeto, então, da atuação da gestão de topo, para garantir essa priorização, e não só isso, mas como já comentado desde o início, ter um planejamento sobre essas auditorias. Então, já identificar onde estão os dados, quem vai participar, para garantir um fluxo contínuo na execução dos diagnósticos, que não
decorram em grandes atrasos. E, por fim, o último risco que a gente coloca aqui é quando são realizados numa mesma edificação, projetos de eficiência energética e geração distribuída. E tem uma discrepância de dados nesses estudos, como mitigar. Então, uma proposta de mitigação é tentar fazer esses estudos de uma forma mais integrada possível. Então, uma modelagem financeira que seja unificada e organizar, pegar as equipes, que podem ser diversas às vezes, organizar o cronograma desses estudos, dessas análises de diagnósticos, que vai facilitar a implementação e a realização das atividades dos projetos de forma concomitante, garantindo que não haja, ao final, discrepâncias muito grandes dos dados entre os diferentes estudos. Essa é uma medida para mitigar esse risco. E eu encerro esse primeiro bloco da segunda parte, passando a palavra para o meu colega Pedro, que vai falar um pouquinho do fluxo de preparação do projeto. Pedro, é com você. Obrigado, Laísa. Então, eu vou dedicar esses últimos slides para tentar dar um passo para trás de novo naquele fluxo de preparação de projeto que a gente abordou no guia, para mostrar para vocês que a atividade da unidade de gestão de projetos ela não está só no primeiro passo, mas também nos passos após a parte de diagnóstico energético e identificação das economias. Então, voltando naquele marco inicial nosso, né, do fluxo de preparação de projetos, a gente tem aí, né, a figura da formalização da gestão do projeto, que vai fazer, na verdade, dar vida a todos esses passos, né, de sair do passo 1, passar para o passo 2, 3, 4, 5 e 6, e terminando com a parte de monitoramento da execução. A gente até agora falou, né, da parte de identificação da demanda, identificação dos potenciais de consumo de energia e da questão da formulação do projeto, que é um passo inicial muito importante. E como a gente está percebendo, né, é um problema que é um obstáculo muito grande para começar, né, o projeto tomar forma, mas não para por aí, né? Então a ideia é que o projeto ele avance a partir dessa identificação da demanda, identificação do escopo. Então, temos nessa primeira parte, que a gente tem frisado até agora, né, do diagnóstico energético e identificação do escopo, que está lá na primeira parte inicial. Quem vai pegar e vai andar com isso para frente, de acordo com atribuições, responsabilidades claras de quem é responsável por quê? A própria gestão do projeto. Mas o que a gente espera? Que a partir desse diagnóstico energético e identificação do escopo, a gente consiga sair com estimativas de energia economizada ou gerada, aí também pode também sair com outros indicadores, como já foi comentado nas perguntas, que é a questão do potencial de redução de gás de efeito estufa. Mas a ideia é que essa estimativa de energia economizada ela entre já no fluxograma de preparação de projeto para financiamento, né? Então, a gente passa para o passo 3, 4 e 5, então, a estimativa de investimento, cálculo da viabilidade econômica do projeto e um resumo racional, né, que vai ser apresentado numa instituição financeira. Isso vai ser abordado com mais afinco no webinar 3, mas só para mostrar como que é fluido essa atuação da UGP. E no final não morre por aí também, né? A partir do aceite do financiamento, a gente passa, né, para os itens que vão ser detalhados com maior aprofundamento no webinar 4, que é a questão de viabilização da contratação e o acompanhamento da execução do projeto. Então, como a gente já bem frisou e a gente quer deixar claro nesse webinar de hoje, que quem faz da vida nesse fluxograma é a gestão, com cronogramas, com critérios, com reuniões, com definição correta e clara de quem é a equipe que vai tomar cada frente do projeto, quem é responsável pelo quê. Só deixando claro que a unidade de gestão de projeto ela é bem flexível, ela é flexível em relação à expertise
a capacidade técnica em cada uma das etapas do projeto. Aqui na estimativa de energia economizada ou gerada, entrando um pouco até na pergunta que fizeram, né, acho que seria as expertises, as capacidades técnicas mais interessantes seriam a questão de engenharia, de cálculo de energia, potencial de energia. Claro, né, pode ser sanado com alguns treinamentos, mas são mais aspectos técnicos de engenharia. Isso também podem também ser necessários alguns outros aspectos, por exemplo, a contratação de alguma equipe especializada, então a capacidade da equipe técnica da UGP de contratar de maneira eficaz uma empresa terceirizada, mas claro, a gente não exclui a fortalecimento da capacidade técnica da sua UGP para poder avaliar criticamente o trabalho dessa equipe terceirizada. E no final, né, depois do aceite da instituição financeira do financiamento, entra também, né, a UGP com a viabilização da contratação, então qual vai ser a estratégia de licitação, qual modalidade licitatória vai ser colocada em posta, como isso vai entrar dentro do orçamento do município ou do governo do estado, como que é previsto isso, que eu acho que entra outras capacidades técnicas que não só a parte da engenharia. Então, a gente tem nessa parte do fluxo de caixa do projeto, esses 3 marcos que a gente deixa bem claro aqui, e no final a gente tem uma construção do conteúdo técnico. Então, aqui desde no levantamento da demanda, a gente está falando de necessidade de economia financeira. Então, eu quero economizar, eu quero salvar dinheiro nos cofres públicos de acordo com uma medida de eficiência energética de geração distribuída. Isso vai crescendo, então a gente tem um pré-projeto, alguns indicadores indicadores de economia de energia ou geração de energia, vai passando para o projeto básico, então o projeto ele vai ganhando forma e vai saindo do papel até chegar no projeto executivo, que está cada vez mais pronto, então já está quase ali detalhando o projeto e a realização das obras de acordo com o projeto. A gente vai falar muito mais em detalhe essa questão da preparação do projeto básico, que eu acho que é um ponto-chave, né, nessa separação, né, de um projeto no papel para um projeto já realizado, já em vias de ser realizado. Mas, de modo geral, esse projeto básico é um conjunto de elementos que caracteriza a obra, né? Então, assegurando a viabilidade técnica, a avaliação de custo e prazo de execução. Ele deve garantir, de acordo com a licitação, com a modalidade licitatória, vários itens como segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, conservação e também a operação de maneira adequada, né, desse projeto. Finalizando a parte, eu queria passar para um quiz para poder coletar um pouco do feedback de vocês, algumas para a gente poder tornar um pouco mais dinâmica aqui a nossa aula. Gostaria de pedir para vocês entrarem nesse link, live.voxvolt.com, ou também acessar com o aplicativo VoxVolt, quem tiver acesso, e utilizar esse código 76574 para a gente poder fazer algumas perguntas e poder entender um pouco mais sobre o que a gente está conversando aqui, sobre a capacidade de realização de diagnóstico energético na sua instituição. Vou deixar mais alguns minutos para a gente poder entrar nessa live. Natália, acho que vai enviar aqui também no chat o link, né, de acesso ao chat e também o código para vocês poderem acessar o nosso quiz online. Vamos lá, então? Vou tentar não me alongar tanto assim. Vou entrar aqui na parte do nosso quiz online. Vou iniciar. Por favor, né, se alguém tiver algum problema, pode falar para a gente poder prever tentar corrigir ou mitigar algum problema que possa surgir. Então, a primeira pergunta que a gente coloca, acessando o link, é se sua organização possui uma equipe para preparar projetos de eficiência energética ou geração de energia fotovoltaica. Existe uma equipe ou não, talvez não uma unidade de gestão de projetos que a gente está falando aqui, mas alguma equipe, né, uma unidade, né, de pessoas, de profissionais que estão minimamente capacitados para a realização, né, não para realização, para preparar projetos, né, de eficiência energética e geração distribuída.
Acho que a gente não teve nenhuma resposta. Ah, legal, já 42 pessoas responderam e não, a maioria, então, das respostas aqui não tem. Vou continuar aqui atualizando, enquanto vai aumentando, legal, né? Tem, né, a unidade para eficiência energética e geração de energia fotovoltaica. Ainda não, e acho que aqui também são respostas zero, então acho que não tem nenhuma resposta. Então o não, né, e tem para ambos, né? Isso é comum, né? Provavelmente uma equipe que é capacitada para eficiência energética, preparação de geração de energia fotovoltaica, ela é não exatamente a mesma coisa, mas ela tem a expertise, né, que estão em interação. 59 respostas a gente tem aqui. Então, não tem essa equipe preparada, não tem nenhuma unidade que pode lidar com o projeto de eficiência energética e geração de energia fotovoltaica. Legal, 62 respostas. Vou atualizar mais algumas vezes e a gente pode passar para as próximas perguntas. Então, a gente fecha aqui com 63 perguntas. Então, principalmente, os participantes não têm, né? A instituição ao qual os participantes pertencem não tem, né, uma unidade, né, que faz essa preparação de projetos de eficiência energética e geração distribuída. Vamos passar para a segunda pergunta. Em sua organização, há alguma secretaria ou área que lidere essa equipe organizada ou que lidere a preparação de projetos de eficiência energética e geração distribuída? Então, vocês apontarem aí qual que, nas instituições, né, que existe essa equipe preparada, qual que é a equipe que lidera, né, a equipe que está aí à frente dessa equipe, né, de preparação de projetos. Lembrando também, né, vou reforçar aqui para quem chegou depois, né, do começo do webinar, vou pedir para fazer identificação e também identificar a instituição a qual pertence aí no chat, para a gente poder dar prosseguimento para a emissão dos certificados de participação da MIDAR. Então tá bom, vamos lá. Pergunta 2 não está disponível ainda não. Não está? Obrigado por comentar, vamos ver. Fale se já... Chegou. Chegou, tá bom, obrigado por perguntar. Eu estava achando estranho que as pessoas já desanimaram na primeira pergunta, ok, não há, né? Principalmente Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras, Serviços Públicos, bom, outra secretaria, tá bom, 33, tá legal. Principalmente não há, né, que é um resultado da pergunta anterior. Mas isso é muito legal, né? A gente percebe como que isso que a gente está falando não é uma coisa fixa, engessada, né, essa questão, né? Pode ser diferentes secretarias de acordo com como a prefeitura está organizada. Bom, 56 votantes, né? Vou deixar mais um tempinho e já vou encerrar o quiz para a gente poder dar continuidade à nossa palestra. Legal conhecer um pouco vocês e de mostrar, né, acho que isso aqui deixa claro, né, como que é isso, não existe, né, regra, não existe nada engessado. Existe uma sistematização, enfim, que a gente entende, mas que pode ser tocada por diferentes secretarias e não tem certo ou errado, né, desde que exista, né, uma sistemática, uma definição de responsabilidade clara. Legal. 32 respostas, então principalmente são outras secretarias, mas estamos aqui, né, de secretarias definidas, Secretaria do Meio Ambiente. Legal. Então, obrigado. Eu vou fechar o nosso quiz e vou voltar para a nossa apresentação.